Obrigado. Olha só, então é o seguinte, vamos começar a atentar para algumas questões. Primeiro, eu trouxe duas curvas de variação do nível do mar para mostrar para vocês, com duas escalas temporais distintas. A primeira vai de hoje, olha aqui, hoje, até mais ou menos 35 mil anos atrás. Ok? Hoje há 35 mil anos atrás. Aquela curva que eu estou cansado de mostrar para vocês em sala. A gente já conversou um pouquinho sobre essas variações. E aí, de cara, olha só, o nível atual está aqui. É a curva do Correia. Essa é bastante. Correia. Então, olha só. Essa curva tem 35 mil anos aproximadamente e nos dá uma ideia do comportamento do nível do mar nos últimos 35 mil anos. Então, olha só. Nível do mar atual, está aqui. Quando a gente começa a observar essa curva, a primeira coisa que chama a atenção é o quê? O que chama a atenção aqui logo de cara? Se o nível atual está aqui, essa queda acentuada aqui, por volta de 16.500 anos, 17.000, aproximadamente. Vamos tentar olhar como um todo. O que está em vermelho indica uma subida, um comportamento de elevação do nível do mar. O que está de azul indica... Estava caindo. Vou ficar aqui abaixado, que fica melhor. Se vocês abaixarem, fica melhor para o pessoal de trás, por favor. Aí todo mundo fica assim. Olha só. Nesse primeiro momento aqui, tudo que está em vermelho indica um comportamento de elevação do nível do mar. Em azul, uma fase de rebaixamento. É, de lá pra cá, até o atual. Não gosto de graça assim, eu gosto de... como se lia, né? Tipo esse, né? Passando. Eu não consigo raciocinar assim. O difícil é isso, você muda a curva, muda a escala e muda a maneira de apresentar. O atual está aqui, aqui o atual já está do outro lado, então a gente tem que estar atento para isso. Então olha só, 35 mil anos atrás, se esse é o nível do mar atual, o nível do mar estava mais baixo ou acima do nível do mar atual? Mais baixo. Mais baixo, cerca de 70 a 80 metros, ok? Aí o nível do mar vem se elevando, subiu, quase alcançou o nível atual, ok? É importante ressaltar que isso é uma curva de variação do nível do mar que foi proposta para o litoral sul do Brasil, o que não quer dizer que aqui o comportamento do nível do mar foi exatamente o mesmo, mas é o que a gente tem como referência. Não se tem ainda uma curva de variação do nível do mar para o litoral fluminense da mesma maneira que eles construíram lá. Para que isso serve então? Serve para a gente ter uma ideia de que lá aconteceu assim e que aqui muito provavelmente não foi muito diferente, salvo as particularidades que cada litoral tem, que vai decorrer aí de processos de deposição de sedimento, subsidência, compactação, soerguimento por tectônica. Cada litoral, cada trecho tem o seu contexto, tem a sua história geológica. Então isso vai fazer com que o comportamento do nível do mar em relação à costa possa variar de um litoral para o outro. Mas em termos gerais vai ser mais ou menos a mesma coisa, a não ser que a gente tenha uma característica assim marcante que defina aquele litoral como um litoral completamente diferente do restante da costa, ok? Então olha só, o nível do mar subiu, quase alcançou o nível atual, quase chegou muito próximo do nível do mar atual, mas logo depois veio um rebaixamento de mais de 100 metros, o nível do mar desceu cerca de 120 metros, na última era glacial, exatamente isso. No último período glacial, boa parte da água dos oceanos, ela foi parar no continente, na forma de precipitação, foi precipitando na forma de neve, e a água foi se acumulando e o nível estático do oceano, ou nível global do mar, desceu. Para a costa, que é o que mais nos interessa, olhando aqui para trás agora, como é que vocês conseguem enxergar e visualizar esse litoral, considerando o nível do mar 120 metros abaixo do atual? Muito mais. O nível do mar estava batendo próximo da quebra da plataforma. Então onde nós estamos hoje era o que? Era litoral? Era interior do continente, era parte do continente. Então essas ilhas do pai, mãe e menina eram o que? Eram ilhas? Não, eram apenas esses morros como a gente observa aqui atrás. Olha aqui, tem vários exemplos aqui atrás. E o que nós observamos aqui hoje era o mesmo cenário que nós tínhamos aqui à frente, onde hoje nós observamos essas ilhas devido ao momento atual do nível do mar, ok? Aí olha só, última era glacial, máximo regressivo, ok? O nível do mar está lá embaixo. E aí o clima começa a mudar.
começa a ficar mais quente. E a gente começa a mudar de uma fase glacial para um período interglacial. O nível do mar começa a responder de que maneira? Se eleva, subindo, chegando inclusive a ultrapassar o nível atual. Estão vendo esse período aqui que vai de 0 a mais ou menos 7 mil anos? Tá vendo? Vamos dar um zoom agora. É mais ou menos isso. Dando um zoom, o que a gente observa é isso. Lembrando que agora mudou. O nível atual hoje está aqui e não mais desse lado. Então o que nós temos? O que a gente observa para os últimos 7 mil anos? Nós tínhamos o nível do mar há cerca de 7 mil anos atrás que estava abaixo do nível do mar atual. Ou seja, essa costa aqui era muito parecida, com praticamente as mesmas características geomorfológicas que nós observamos hoje, porém com o nível do mar um pouco mais baixo. Eu acabei de comentar ainda há pouco que a gente sabe mais ou menos a idade dessa duna, por conta dos vários sambaquis que nós temos aqui, que já foram inclusive datados. Vocês lembram da idade que eu comentei aqui? Aproximadamente 8 mil anos. Então olha só, como é que estava o nível do mar há 8 mil anos? Estava acima do atual ou abaixo do atual? Olhando para essa curva. Ele devia estar mais ou menos aqui assim, ó. Ok? Ah, por que não está então? Ah, porque não tinham dados. Só fizeram a curva até onde eles enxergavam dados. Ela é baseada em evidências, das mais variadas. Então olha só, estava aqui. Bom, com o nível do mar mais baixo, agora a gente vai começar a chamar a atenção para algumas questões que estão diretamente relacionadas à avaliação de vocês. Primeiro, geomorfologicamente, como é que é uma duna? A gente tem uma face de deslizamento do sedimento, que é a face menos íngreme, e temos uma face de progradação, que é a face mais íngreme, separadas por uma crista, que é a crista da duna, não é isso? Foi isso que eu mostrei para vocês? Onde aqui seria a face de deslizamento e a face de progradação? Justamente esse aqui, não é? Aqui é onde... É porque o vento está vindo daqui. O vento está vindo daqui, então a duna está migrando Para lá. para lá. Então essa face aqui é a face de deslizamento e lá atrás é a face de progradação. Essa grande quantidade de fragmentos de quartzo e conchas que vocês estão observando aqui, na verdade, é um material que estava enterrado, que está sendo exposto porque a areia está sendo removida dali e está sendo jogada lá atrás. Ok? Então na face de deslizamento, eu tenho a subida de sedimentos de areia que sobem a duna e são jogados lá atrás, por gravidade. Aí vocês devem estar pensando, mas não dá para ver a areia subindo. Olha só, a areia não vai subir isso daqui. Final de tarde, só. Ou durante eventos mais extremos. Tempestades. Eu já fiz um campo aqui, durante uma ressaca, e a gente sentia a areia batendo na perna. Mostrei um vídeo. Oi? Mostrei um vídeo em sala de aula para vocês. Isso daqui com ressaca, o vento é muito forte, o vento de sul vindo muito forte. Então isso vai fazer com que sedimentos da base da duna e ao longo da face de deslizamento sejam transportados, mesmo com essa inclinação toda, que chega a mais ou menos 30 graus de inclinação, vai ser jogado lá atrás. Okay? E a duna vai migrando continuamente. E agora a vegetação aqui influencia alguma coisa? Certamente influencia. Quanto mais desenvolvida for a vegetação, mais ela vai reter sedimentos e vai estar influenciando diretamente na capacidade de migração da duna. Olha só, exatamente. É muito diferente essa duna quando a gente considera aquelas pequenas dunas ali, ó, completamente vegetadas. Quem é que migra mais? Essa aqui. Essa daqui. A gente chama uma duna sem vegetação de duna viva. Duna viva. Ativa o vivo. André, já que há 8 mil anos atrás tinham habitantes aqui nessa área. Essa lagoa de Itaipu era junto com a lagoa de Caratinga, que é provavelmente, né? Era tudo junto. Tem um Devia ser canal uma ali, coisa bem... exatamente. E devia ser bem complexo. Aqui, Vai bem... depender do momento do nível do mar. O nível do mar um pouco tá bom. mais baixo, essas lagoas são muito rasas, então elas se esvaziavam por completo. O nível do mar subiu um pouquinho, graças à ligação direta com o mar, pelo canal de maré, elas vão encher um pouco. Não, mas a minha avaliação, já que o nível do mar está afastado e eles habitavam aqui, tinha um motivo, devia ser a lagoa. Não, na verdade, as características da costa como um todo. Entendeu? O pescado, as áreas de floresta que você tem em algumas regiões, a facilidade de migração sem grandes obstáculos.
Então tudo isso, águas mais calmas, uma costa mais abrigada. Mas só que detalhe, o nível do mar tava recuado há 1000 anos atrás. Há 8.000 anos. Agora, dependendo desse recuo, ele vai estar lá na quebra da plataforma, ou muito próximo daqui. Entendeu? Olha aqui, aqui a diferença já é 8 menor. mil ele não estava lá no Não. 120 metros ou menos. A 8.000, aí que é a questão que eu quero levantar com vocês, que é importante. Quais são os principais fatores que auxiliam na formação de uma duna? Aí, ó. O clima, geralmente, menos úmido, não necessariamente mais seco. Quanto mais seco, melhor. Mas se a umidade não for tão intensa assim, possibilitando o desenvolvimento de uma vegetação mais exuberante, já ajuda. Então é um fator importante. O clima, quanto mais seco, mais favorável será o desenvolvimento da duna. Ventos constantes e frequentes, e eventualmente, e na mesma direção, constantes, ok? E uma outra coisa, tem que ter uma área. E além disso eu tenho que ter o quê? Areia, sedimento. Olhando para aquela região agora, olha só. Qual ambiente vai suprir a duna com sedimento? Quem é que está para... De onde é que vem a areia? Do fundo, cara. A gente olha para lá agora e a gente só vê água. E esse monte de areia aqui vem parar aqui como? Com o vento é de lá para cá, a gente já sabe que a duna está migrando nessa direção. De onde é que saiu esse monte de areia? O mar trouxe. Para onde? Para a duna? Pra praia. E da praia o Veio pra cá. vento trouxe para... Pra cá. Então é importante ressaltar isso, olha só. O perfil de praia, ele é resultante de uma dinâmica de praia que ocorre em função das alterações, das variações das condições de mar. Onde ondas de tempo bom criam um perfil de praia mais amplo, largo, porque as ondas de tempo bom são ondas construtivas. Elas constroem o perfil de praia. Elas retiram os sedimentos da parte submarina e trazem para a proporção inversa da praia. Ou seja, a praia tende a se tornar cada vez mais larga na medida em que predominam ondas de tempo bom. Quando é que ao longo do ano predominam ondas de tempo bom? No verão, onde a gente tem a menor incidência ou a menor influência de eventos de tempestades associados a ressacas. As frentes frias chegam, causam uma perturbação na superfície oceânica e essa perturbação vai resultar em ondas de maior energia, que chegam na costa arrebentando com muito mais energia. Essas ondas elas têm um comportamento inverso quando comparadas com as ondas de tempo bom. Ao invés de construir o perfil de praia, elas fazem o quê? Elas destroem, elas escarpam a praia. Então a praia vai ficando mais estreita. Em meio a essa dinâmica toda, qual seria o momento em que a praia vai estar mais larga? Durante as estações do verão ou qualquer estação onde a influência das ressacas seja menor. Eu vou encontrar um perfil largo no inverno? Se a gente considerar o inverno que nós tivemos esse ano, sim. Nós tivemos uma ressaca violenta agora recentemente, já na mudança para a primavera. Mas o inverno praticamente todo nós não tivemos nenhuma ressaca de grande magnitude. E aí o perfil foi só se construindo. Agora a gente vai entrar numa fase de estreitamento dessa praia. Tivemos uma ressaca e já tem outra prevista para chegar amanhã. Dê uma olhada no site do IPE, já tem uma outra ressaca lá no sul se deslocando para cá. Mas no nível atual do mar dificultaria o aumento dessa duna, porque o pós-praia aqui é muito pequeno. É isso que eu vou ressaltar agora. Agora a questão é a seguinte: quem abastece a duna é o pós-praia. Que região é o pós-praia? É aquela parte emersa ou submersa da praia? É a porção emersa, ou seja, acima do nível do mar da praia, ok? Agora o que acontece? Quanto maior for o meu pós-praia, ou seja, principalmente nos períodos de alargamento, mais areia o vento vai soprar, ok? Por que o vento é que vai soprar a areia do pós-praia para formar a duna? Porque o pós-praia é a única parte da praia que permanece praticamente seca, exceto quando entra uma ressaca de grande magnitude e até a vegetação de restinga é alcançada pelas ondas de tempestade, ok? Às vezes transpondo a barreira.
Lembra aquela última fotografia que eu mostrei para vocês ontem à noite, ontem? De uma barreira sendo transposta pelas ondas? É isso que acontece. Aqui não é muito fácil, porque a barreira tem uma topografia um pouco mais alta. Mas em áreas onde a topografia é mais suave, essa transposição de ondas é algo muito comum. Entra uma ressaca e ela vai pegar a areia da praia e vai jogar lá atrás. Maricá, ali em Itaipuaçu, quem conhece Itaipuaçu? Não tem aquela descida ali, da ponte, logo quando você chega perto da Pedra do Elefante? Uhum. Alguém já viu ali com perigo em época de ressaca? As ondas arrebentam, ali naquela ponte desce água direto do mar. O mar joga água lá no canal. Ali debaixo daquela rua, você vê um rio descendo ali. Vai direto. Toda hora que arrebenta uma onda maior, com a praia estreita, ele joga água do outro lado da barreira. E automaticamente ele está retirando sedimentos da porção mais frontal da barreira e jogando a retaguarda. Isso vai resultar num processo que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas em relação à duna, o que é mais importante a gente considerar aqui? Com essas características, com essa altura, essa duna jamais teria se formado e alcançado toda essa altura em relação ao nível do mar, com essa distância mínima que nós temos daqui para a praia. É pouco, é muito pouca coisa. A praia está logo aqui, um pós-praia que não é muito largo, ok? Jamais teria condições de alimentar essa duna com essas características. Então essa duna, com essas características geomorfológicas, ela também é uma evidência clara de um nível do mar mais baixo que o atual, ok? Ela só foi formada porque o nível do mar estava lá embaixo. Provavelmente há 8.000 anos, considerando essa curva aqui, que é a curva do Martã, talvez uns 5 metros ou 6 mais baixo do que o atual. E com 5, 6 metros abaixo do que o atual, ele estaria batendo um pouquinho antes daquelas ilhas. Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho nessa torção submarina. Inclusive eu tenho um aluno lá da UERJ que é salva-vidas aqui, que é o Eduardo. Ó. Vocês devem conhecer, ó. Alguém aqui deve conhecer. Então, Eduardo trabalha aqui, esperando serviço. Ele queria fazer a monografia na praia. Então, eu não vou colocar os meus alunos dentro da água encarando o mar, a não ser que eles estejam aptos a isso. Então, eu aproveitei o fato do Eduardo ser salva-vidas e conhecer bem essa região. E nós fizemos alguns perfis aqui submarinos, inclusive o Eduardo mergulhou até 6 metros para a gente coletar amostras de sedimentos. Estão vendo a onda arrebentando ali, ó? Exatamente onde a onda arrebenta? Por que a onda está arrebentando somente ali? Tem uma laje. O que seria essa laje? Pedra. Ali você tem uma pedra, tem uma laje. Então olha só, se a gente sai daqui, quem quiser ficar para dar um mergulho aí depois, a água hoje parece estar limpa, parece, tem que dar uma olhada de perto. O que acontece? Quando a gente pega uma maré mais ampla, uma maré de Cisígia, na hora que a maré desce, a maré baixa, ela é como se a lagoa puxasse a descarga, e tudo de ruim vem. E a corrente deriva litorânea e empurra para cá, aí fica estacionado aqui em Itaipu. Não parece estar ocorrendo hoje, parece que está tranquilo. Então quem quiser depois dar um mergulho aqui, ó, vai nadando nessa direção aqui até onde está arrebentando, que vocês vão ficar em pé na laje com a água por aqui. Tem que tomar cuidado porque tem ouriço. Mas olha só, já fiquei lá, Eduardo, nesse dia a gente tirou algumas fotos, fizemos campo, fizemos topografia, batimetria também, coletamos amostras, e nesse mesmo dia a gente fotografou. O Eduardo estava em pé com a água por aqui. De um lado, 5, 6 metros de profundidade, do outro, 7. Então o que acontece? As ondas se aproximam da costa. Lembra daquele momento em que nós discutimos sobre processos costeiros? Como é que funciona isso? As ondas vêm se aproximando e vão começar, a partir de um determinado momento, a sentir interação com quem? Com o fundo. Que momento seria esse? Oi? Olha, valendo 0,0001 para a prova de vocês. Quando é que essa onda vai arrebentar na medida em que ela se aproxima da costa? Quando é que ela vai sofrer interação com o fundo? Quando o quê? Aquela inclinação assim da... Tá, mas alguém já falou metade aqui. Na metade. Metade de quê? Da altura. Da profundidade for maior que a... for menor. Metade, a altura da onda. Metade do comprimento foi o quê?
quando o comprimento da onda, olha só, olhando para a onda, agora a gente observa, a parte mais alta é a crista. A distância entre uma crista e outra, sucessiva, define o comprimento de onda. Então, essa onda só vai sofrer interação com o fundo quando a profundidade for metade do comprimento de onda. Então, se eu tenho uma crista aqui, a outra aqui, e essa distância está dando, por exemplo, 20 metros, quando é que ela vai sofrer interação do fundo? A partir de 10 metros de profundidade. Então, ela vem se aproximando, muito rapidamente, ela encontra um paredão na frente. E aí ela vai ganhar altura muito rapidamente e vai arrebentar ali. É por isso que a gente tem uma arrebentação diferenciada ali, porque ela tem um contato com o fundo diferente do que acontece aqui, ó. E ela vai ganhar altura lá muito rapidamente, porque a profundidade diminui drasticamente, ela ganha altura e arrebenta. Aqui isso só vai acontecer aqui, ó, na linha de praia, ok? Isso não vai acontecer lá afastado. 30, ali estava dando 55, 60 metros da praia. Isso não acontece aqui, porque lá eu tenho um fundo diferenciado. Lá eu tenho um fundo que vai influenciar na formação da arrebentação, e ela vai quebrar ali mesmo onde ela está quebrando, exatamente pelo fundo. Ali é quase que compatível com o nível do mar. Está mais ou menos 50 centímetros abaixo do nível do mar, ok? Explica o que vem pelas ondas de série, tipo, as ondas são maiores, umas 3 grandes e o resto tudo menor. Geralmente não são 3 não, esse número muda muito, tá? O que acontece? Hoje a gente tem uma ressaca acontecendo? Não. Mas mesmo assim vai aparecer. Isso é porque as ondas são formadas localmente por ventos que têm velocidades variadas. Você está aqui parado, de vez em quando tem um vento um pouquinho mais forte, de vez em quando diminui. Mas é frequente. Se você prestar atenção em Maricá, geralmente de 5 a 10 minutos tem uma sequência de 5 a 7 ondas. Aí é por quê? Porque você tem a sobreposição de 2 padrões de ondas. Você tem as ondas que são formadas dentro da enseada, nesse caso aqui, da enseada de Itaipu, e as ondas que estão sendo formadas ao largo, a quilômetros de distância daqui, mas que chegam aqui também. As ondas serão maiores quanto maior for a intensidade do vento que gera essas ondas. Agora olha só, geografiazinha, localização. Qual é a orientação da nossa costa? Quando a gente olha para o mapa, a orientação do nosso litoral, ela é, pelo menos ali um pouco antes de Paraty, até o finalzinho da Restinga da Marambaia, até Cabo Frio, nós temos uma única orientação. Para quando a gente olha no mapa, a gente vê uma linha reta assim. Embora o nosso litoral, como um todo, ele tem uma orientação de nordeste, sudoeste, mas a costa do Rio de Janeiro, especificamente esse trecho entre Cabo Frio e a Marambaia, tem uma orientação diferente, que é leste-oeste. Se a nossa orientação é leste-oeste, vocês conseguiriam se orientar em relação aos pontos cardeais aqui? Não? Se a nossa costa tem uma orientação leste-oeste, para onde é que está o sul? Para o mar. Para onde é que está o norte? Então norte, sul, leste, oeste. Então o nosso litoral daqui para lá, ok? Nessa direção, oeste, daqui para lá é leste. Se a nossa costa ela tem uma orientação de oeste e leste, as ondas que chegam vão chegar de onde? Do norte? Não. Do sul, sudeste e sudoeste. Sendo que, nessa praia especificamente, as ondas de sudeste não entram. Por quê? Por causa do costão. Elas até entram, mas elas têm que contornar as ilhas. E isso é possível acontecer? Através dos processos de Quais são os fenômenos físicos associados à propagação de ondas? As ondas estão se aproximando da costa. Refração, difração e reflexão. A reflexão está acontecendo lá, ó. As ondas batem e voltam. Lá no costão, tá vendo? Se vocês considerarem a distância, lá em alto mar, por que a gente não está observando ondas tão altas aqui? Porque a gente está numa costa abrigada. Certamente, quem for agora para Piratininga vai ver ondas muito maiores. Agora, o que acontece? As ondas, ao se aproximarem de sudeste, elas difratam e refratam, e contornam e chegam até aqui a praia. No nosso litoral, especificamente, nesse trecho que eu ressaltei de Cabo Frio até a Marambaia, até a ilha da Marambaia,
as ondas só podem chegar de sul, sudoeste, sudeste e sudoeste. Geralmente, as ondas de tempo bom, elas incidem preferencialmente de sudeste. As ondas de ressaca, de tempestades, são as ondas de sul. Já ouviram a expressão entrou o sudoeste? O que é o sudoeste? São as ondas vindas do quadrante sudoeste, que incidem de sudoeste, geralmente de maior energia. É o swell, é o famoso swell. O que é o swell? São ondas que se formam a quilômetros de distância daqui, muito distante, em condições extremas de maior energia. Quando entra uma frente fria, aquele choque entre a massa de ar fria e a massa seca vai produzir ventos mais fortes, que vai gerar ondas maiores e que vão chegar aqui no litoral. Geralmente, 99% dos casos, elas vão chegar de sudoeste ou sul. Raramente a gente tem onda de sudeste de alta energia. Ok? Então as ondas de tempo bom são geralmente de sudeste, sul e sudoeste, ondas de tempestades. Tá bom? Então olha só. Ainda há pouco eu comentei com vocês que a gente pode eventualmente, em função desse comportamento do nível do mar, ter a transferência de sedimentos da parte frontal da praia, levando esses sedimentos para a retaguarda, formando aqueles leques de arrombamento. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, essa retirada progressiva de sedimentos da parte frontal, depositando na retaguarda, poderia fazer o quê? Poderia resultar em quê em relação à barreira? Primeiro, uma barreira fica estática, sempre no mesmo lugar? Não. Ela está sujeita a movimentos, a migrações. Se está tirando o sedimento da parte frontal da barreira, que é a praia, e depositando na retaguarda, o que pode acontecer com a barreira? Ela pode retrogradar, ela pode migrar na direção do continente, ok? Então, um dos principais mecanismos de retrogradação de uma barreira é essa retirada de sedimentos pelas ondas da parte frontal da praia, que durante eventos de ressacas, as ondas são tão intensas, tem tanta energia, que acontece como acontece lá em Itaipuaçu. Elas retiram os sedimentos da parte frontal e jogam lá atrás. Lá no canal da costa, ali Itaipuaçu, é muito fácil observar aqueles depósitos de areia dentro do canal. Aquilo ali é areia que já foi da praia. Se a gente pensar em termos geológicos, ao longo do tempo geológico, ao longo de milhares de anos, isso vai fazer com que gradualmente a barreira apresente um comportamento migratório na direção do continente, ou seja, ela vem retrogradando. Então, um dos principais mecanismos de retrogradação da barreira é a retirada de sedimentos da parte emersa por ondas de tempestade, jogando na parte frontal, jogando a retaguarda da mesma. Um outro mecanismo está aqui do lado. Quando entra uma ressaca, as ondas de tempestade que chegam aqui, elas arrebentam com tamanha energia e intensificam essa corrente que é formada da entrada do canal para o interior da lagoa. Se coincidir com mais um fenômeno, mais um processo costeiro, essa corrente vai ser mais acentuada ainda. Quando a gente considera processo costeiro como um todo, a gente está falando de quê? Ondas, correntes e marés. Nesse caso aqui especificamente, se eu pego uma ressaca associada a uma subida de maré, uma grande quantidade de areia vai sair daqui e vai ser lançada dentro da lagoa. E aí esse é mais um mecanismo que vai resultar na retirada de areia da parte frontal e deposição à retaguarda. Então isso tudo vai contribuir para que a barreira a longo prazo venha retrogradar, ok? O que poderia fazer com que ela progradasse? Também, mas o principal mecanismo seria o quê? O que poderia facilitar a progradação de uma barreira? Uma tempestade no continente. Diminuição do nível do mar. Nível do mar estável, mas aí eu teria que ter outra coisa, que eu não tenho aqui. O nível do mar recuando facilitaria esse processo de progradação da costa. Então, onde eu tenho uma barreira hoje, formariam cristas de praia, ok? Não tem um limite ali com a vegetação? O limite entre a praia e a vegetação de restinga? Aquele limite vai avançando cada vez mais, porque cada vez menos as ondas de tempestade alcançam ali, na medida que o nível do mar está recuando.
Agora, tem um outro processo também que poderia, tem um outro fator que poderia contribuir para a migração da barreira, para a progradação de uma barreira, só que nós não temos nesse contexto aqui. A gente vai observar isso, o pessoal que fez o campo comigo de oceano, lá em São Francisco do Itabapoana, lá em Atafona, a formação de um, mas para que eu tenha a formação de um delta, eu tenho que ter o quê? Um rio trazendo, nós temos isso aqui? Não. Então aqui é uma área menos favorável a uma progradação da costa, a não ser que essa região como um todo, ela seja suprida de uma outra fonte, que é a minha plataforma continental interna. Eu me lembro que eu ressaltei em sala de aula, que eu comentei com vocês o seguinte, olha, bota um P de importante aí, para avaliação de vocês. E chamei a atenção para o fato de que a praia, ela recebe sedimentos de diversas áreas. E que essas áreas são variadas. Eu citei alguns exemplos. Que exemplos seriam esses? Quais são as áreas, as principais áreas de fornecimento de sedimentos para o ambiente de praia? Rio. Nesse caso, nós temos aqui rios trazendo sedimentos? Não. Então, para esse contexto aqui, o rio não seria tão expressivo assim, ok? Não temos rios tão expressivos trazendo sedimentos. Além de um rio, o que mais pode alimentar uma praia? A erosão da própria costa, as falésias lá de Itabapoana, quando sofrem erosão, elas disponibilizam sedimentos para aquele ambiente. Além da falésia, além da contribuição fluvial, a plataforma continental interna, na medida em que, se ela tem areia, as ondas construtivas estão retirando essa areia e trazendo para cá. E um outro fator, que aqui também é muito dificultado, é muito prejudicado, mas que lá no sul funciona muito bem, que é a migração de sedimentos ao longo da costa. Então, a gente tem no sul, se você coloca um determinado marcador numa praia, mais ao sul ou mais ao norte, um líquido qualquer, ou qualquer contraste na areia, para você identificar aquele mesmo grão em outras áreas, você vai identificar quilômetros de distância depois. Porque a deriva litorânea ali é muito expressiva, ela é muito importante. Por que é importante? Porque não tem a geologia barrando os sedimentos. Aqui, a migração lateral de sedimentos, ela é muito prejudicada exatamente por conta disso. Então a deriva litorânea até existe, só que ela não é tão importante quanto em outras áreas desprovidas dessa influência do embasamento, ok? Tudo bem até aqui? Então olha só, o que contribui, quais são as principais fontes que trazem sedimentos para o ambiente de praia? A descarga fluvial, ou sedimentos trazidos do continente pelos rios, a erosão que acontece ao longo da própria costa, ok? A plataforma continental interna, à medida que as ondas vão trazendo sedimentos, e o transporte longitudinal pelas correntes de deriva litorânea, ok? Tá bom?